eu dei bastante ênfase sobre espiritualidade, que para a gente falar de ocultismo e magia negra, é necessário a gente saber qual é o esteio disso. Porque, Cid, como professor, eu não posso apresentar uma matéria objetiva. Você tem que saber as raízes e os fundamentos. Ok? Ó, o quadro quando é importante, né? O gerente está me ligando. Aí, rapaz, então vai logo. Continuando. Vamos lá. Quem lê para nós? Romualdo, lê para nós. Embora muitos no Ocidente se orgulhem de ser seculares e científicos, todos têm uma curiosidade inata sobre o que pode estar além do mundo que experimentamos como nossos 5 sentidos. A história mostra que os humanos sempre reconheceram a existência do sobrenatural e se envolveram em práticas para adorá-lo ou manipulá-lo. Preste atenção, existe uma manipulação de mão dupla. Não sei se você já parou para pensar nisso. Sim. Vamos voltar aqui ao que o Lucas falou ali para mim, né? Brincando sério. Se a sorte é uma divindade, a fezinha que se faz é uma fé que é aposta, é uma oferta que se dá para manipular o divino. Eu não estou sendo abençoado como eu gostaria, então eu vou tentar corrompê-lo. Em outras palavras, quando uma pessoa na igreja dá o seu dízimo ou sua oferta na intenção de que Deus o retribua, é uma manipulação do sagrado. É uma troca. Então, Cindy, não é? Claro, dízimo e oferta eu dou como retribuição ao que o Senhor tem me abençoado, independentemente se Ele vai me abençoar ou não vai me abençoar. Porque, entendeu? Agora, claro, tudo que você doa em dinheiro, em obras, isso volta para você. Você não precisa pedir. Você fala assim, eu vou abençoar aquela igreja, aquele irmão, aquele pastor, aquela pessoa, e você faz isso, você sente vontade disso. Com alegria. E é voltado para a pessoa porque ele sabe que não deu por negociação. Ele deu por amor. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida, Sérgio. Eu conheço um pastor, muito amigo meu de muitos anos. Ele apareceu com uma caminhonete Mitsubishi. Aí eu falei, rapaz, você está podendo, hein, meu? Qual é a fonte dessa bênção aí, pai? Fala para mim. Aí ele falou assim, rapaz, como é bom servir a Deus e servir gente crente. Ele falou, ele falou, tem um irmão aí que ele faz grandes negócios. E ele fez um grande negócio. E a caminhonete, o valor dessa caminhonete é o dízimo que ele está dando para mim. Deu uma caminhonete para o pastor, que é missionário, para fazer a obra de Deus. E a caminhonete é o dízimo do negócio que ele tinha feito. Porque um dos muitos que ele faz. Nada aqui, uns 300 mil reais, não. O que você acha, mãe? Se um dia você está na tua casa com uma caminhonete Mitsubishi de 300 mil reais, só um dízimo. E ele não fez isso porque ele quer ganhar mais, ele fez isso como gratidão a Deus. Você é um missionário, você luta com dificuldade, e eu quero fazer isso para você. E não é uma vez. Não é barbeiro, não é. Eu conheço a pessoa que. Esse amigo dele, eu conheço ele, esse irmão. Então é assim. Agora, qual é a grande questão do ocultismo? Quem manipula quem? Todos se manipulam, só que o ser humano se lasca. Hoje no Brasil, esse joguinho na internet é o terceiro. O tigrinho! É o terceiro vício. É o terceiro lugar, é o terceiro vício, só perde pro álcool e para as drogas. É bom? O tigrinho é bom? Não sei o que eu vi. É o terceiro vício. O que eu tenho tratado de pessoas que me procuram
pessoas Aham. estão devendo 200 mil, 300 mil. Ô, louco, já Sidney. já venderam Tem pessoas que já casa. venderam a casa. O quê? Tem Casa, pessoas carro. que se suicidaram, só não tem. Tem, Não, não. tem várias notícias aí. É o E de terceiro cada disco que R$5 mais está projetando no Brasil. De cada R$5 do Bolsa Família, um foi usado no Tigrinho só no Pix. Fora o que o Banco Central, saiu o Banco Central, saiu. Sim, sim. É lógico que isso aí, aham. Entendeu? Então, de cada R$5 do Bolsa Família, um foi pro Tigrinho só no Pix. Fora as outras. Meu Deus, isso vai ser viciante mesmo. 3 bilhões. Eu tenho atendido pessoas de famílias Viciado. Então, veja, quem é que manipula quem? Mas é uma manipulação mesmo que ele se lasca. Porque toda tentativa disso é uma manipulação. Né? Então a história mostra que os humanos sempre reconheceram a existência, nesse caso do tigre, quem é o Deus dele? A sorte. Percebe? e pessoas que estão dentro das igrejas. Sim. Que é o primeiro que é o Isso, ó, eu vou falar uma coisa pesada aqui, viu? Mas é sério e é verdade. Quem está na igreja e se dobra para outra divindade, ele é um apóstata. Dentro da igreja. Apóstata é uma pessoa que sabe quem é Deus, reconhece a Deus, mas troca a Deus por outro Deus. Isso é um apóstata. Ok, ó Deus, ok, eu conheço o Senhor, mas eu não quero, quero andar um pouquinho com esse aqui. Não está sendo suficiente, né? Não está sendo suficiente. O Senhor não está sendo suficiente. O Oswaldo falou uma bem verdade. O apóstata, ele no fundo não está suficiente com Deus, não por Deus em si, mas pelos anseios que ele tinha, que ele pensava que Deus ia satisfazer. E os anseios nossos, a maioria deles não presta, por isso que Deus não satisfaz. Sim. Agora essa sorte do mundo eu não tenho não. Não, né? Quer dizer, essa Lá vem. Não, essa primeira uma fábrica de chapéu para colocar sem cabeça. Eu sabia que via alguma coisa. Guarisco, quando não vem, manda secretário, viu, meu irmão? Sem contar que tem pessoas que oram para ter sorte. Sim. Ó Deus, olha, eu vou fazer uma fezinha aqui, se o Senhor me abençoar, Deus me ganhar, eu dou o dízimo. Tudo errado, né? Tudo errado. Até um tempo atrás, um tempo atrás, tá? Eu tô aprendendo. Tá certo você. Mas eu, até um tempo atrás, eu tava jogando tigrinho. E eu falava, eu tava indo na igreja. Só que parei, né? Mas Certo. mesmo assim. Eu falou isso também. Não, faz tempo, isso foi mesmo. Sim, você viu o testemunho? Fala, Alex. Eu tenho um funcionário, tem mais ou menos uns 15 dias, ele estava com bicicleta. E eu já teve carro, né? Trabalho comigo há bastante tempo. Aí, na sexta-feira, ele foi de bicicleta embora. E na segunda-feira, ele comprou uma moto. Mas eu não perguntei nada para ele. Eu falei, que bom que você comprou uma moto? Ele disse que o Tigrinho me deu. Você está jogando isso? Ele falou, sim. Levou um pouquinho. Aí eu fui e não falei nada para ele. Eu almoço, eu não entrei. Eu falei para ele assim, você já parou para entender o preço que tem nesse objeto que você está? Quantas famílias, pessoas que pagam o preço por isso daí? Exatamente. Tem preço até de suicídio nisso. Exatamente. Aí eu falei para ele, agora, você, cara, isso é muito pesado. Eu falei, cara, você tem que ter consciência disso. Exatamente. Você falou como um profeta. Pode continuar. Sem contar quanto que ele perdeu de dinheiro apostando até ganhar. Só não foi profeta. O que ele apostou, talvez dava para comprar duas. Só não foi profeta do avião, né? Não, no avião não foi não. Rapaz, o Alex nunca fala no grupo, quando ele vai falar, é uma palavra de ânimo para mim que eu vou te contar. Quando eu vi aquilo, eu falei, ó Deus, olha só. É desse jeito. Mas você falou bem, Alex, é isso mesmo. Viu, pessoal? O Alex aqui está dando uma lição para todos nós. Quando você vê alguma coisa parecida com isso, como um profeta de Deus, repreende. Pastor, eu mandei hoje no Instagram do senhor, seria acho que até interessante colocar Eu não vi ele. no grupo. Tem um cara que eu segui lá que é o Guru, entendeu? O nome assim é estranho, não, mas ele mostra todos os golpes da internet, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa interessante, tem aquelas pessoas, tem uma mulher que ela está lá vendendo um produto, que ela se diz médica,
tudo tal, entendeu? Aí a justiça está tentando processar essas pessoas. Mas ela tem uma empresa, ela tem um contrato, ela diz, eu não sou médica, eu sou uma artista. Tony Ramos é um artista, então ele faz o papel. Então não pode processar ela, porque ela está trabalhando, mas ela se diz médica, né? Tem lá como estelionato, né? Como estelionato não pode. Aí depois eu vou pôr no grupo lá, vocês entrem, olha, que é muito interessante. Falar nisso, tem o Fritz, né? Não, o Assad. O Fritz aqui, ele sempre posta algum vídeo ou outro de orientações, assim, é bom, assim, uns vídeos, outro começo do Romualdo. Vídeos assim que faz parte da construção do que nós estamos trabalhando. Não. Que agrega alguma coisa. Que agrega, exatamente. Continuando. Só procurei aqui numa versão mais atualizada? moderna. Realmente há muitos pregadores que estão pregando a história de Jó errada, né? Sim. Que Deus mudou a sorte de Jó. Exatamente. Não é sorte nesse sentido. Não. Deus mudou o cativeiro de Jó. Exatamente. O cativeiro A de Jó. situação que ele está vivendo. Exatamente. É que a sorte de bênçãos. qualidades. É porque às vezes assim, o que acontece? Na tradução do grego, porque todo vocabulário, todo vernáculo, você nunca, nem sempre você vai traduzir uma palavra com o mesmo peso de sentido. Você não tem palavra saudade em inglês, na língua inglesa. Não existe a palavra saudade, é só português. Não tem palavra saudade no inglês, não existe. Eles traduzem I miss you, eu sinto falta de você. Mas ele não tem o peso de saudade. I miss you quer dizer, eu vejo que você não está aqui, né? Que pena que você não está aqui. Mas saudade envolve emoção, uma coisa mais humana, vamos dizer assim. Então tem palavras que você não encontra uma tradução mais fiel, porque é isso mesmo. Né? O idioma ele tem as suas características. Então aí, o hebraico, então, o grego, meu Deus, são línguas maravilhosas e ricas. Então nem sempre você vai encontrar como a palavra Deus se arrependeu de ter feito um homem. Não tem isso no hebraico. Deus ficou extremamente triste. Mas na tradução alguém disse, não, acho que extremamente triste é arrependido. Não é. Entendeu? É a mesma coisa. Que o Senhor mudou a sorte de Jó, não. O Senhor mudou o cativeiro dele, mudou a situação que ele vivia. Nesse sentido. Mudou ou virou o cativeiro? Não, o texto Mudou, então mudou, eu falo, tira de um e põe no outro. Virou o cativeiro. Virou. Continuando. Isso não surpreende à luz do fato de que os humanos são seres espirituais. Aí deu um exemplo de Mateus 10:28. E que interagimos com o reino espiritual. Nós interagimos com o reino espiritual mesmo que nós não creamos. Gente, não importa, a verdade não importa. Como um vídeo que a Leia mandou para mim essa semana. Não importa se você crê em Deus ou não, não importa se você acredita em espiritualidade ou não, a verdade nunca muda diante do fato, porque o fato em si é a verdade. Eu gosto muito de ilustrar. Se uma pessoa está caindo de um prédio de 10 andares, e ele fala bem assim para ele mesmo, eu não acredito que tem um chão lá embaixo. Vai mudar alguma coisa? Não vai, ele vai se esborrachar. Então não importa se a pessoa crê na espiritualidade ou não crê, o fato é que ele sempre vai submeter a uma. Aí você pega aí, vamos dizer, na categoria da Leia e da Larissa, psicologia clínica. Não, eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Ok. Você não crê no Deus cristão, mas você crê no Deus Freud, crê no Deus Piaget, crê no Deus. Percebe? A gente sempre vai submeter alguma coisa. A espiritualidade ela é canalizada, não tem jeito. Então os seres humanos são seres espirituais. A questão da moralidade é uma questão espiritual. Gente, qual é o eixo norteador da espiritualidade? A noção de bem e do mal. O bem e o mal. Então quer dizer, a moral é um produto de espiritualidade. Qual é a proposta da ideologia esquerdista? Acabar com a moral. Um dia eu estava dando uma palestra numa igreja muito querida, bem pentecostal,
Eu estava dando uma palestra, não estava pregando não fui na igreja lá, no Oswaldo, fantástico, lá o fogo cai, né? Só que, ó, quem for pregar lá na igreja do pastor Oswaldo, tem que ir de terno e gravata. Não, não, mas você não viu depois do culto? Botaram o joelho na roda dos internados ali, expulsaram aquele espírito de submissão dele lá. Foi! Não, dois não pode isso, tem que estar de terno e gravata. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele desce. Agora, quando o Espírito Santo desce enquanto o sapato já foi, ele já desceu do carro, né? Aí, né? Então veja, aí eu falando assim, irmãos, do jeito que as coisas estão indo, nós vamos sentir falta da imoralidade. Mas eu falei para provocar mesmo. Rapaz, mas quase que teve diácono que estendeu a mão para mim assim. Aí eu fiz uma pausazinha, porque aí que mata, né? Você fala uma coisa impactante, fica quieto, deixa a turma Mastigar uma linguagem. Então, do jeito que as coisas estão indo, nós vamos sentir falta da imoralidade. Aí eu baixei a cabeça e fiquei folheando a Bíblia só só ler. Para dar entendimento. Ver quem vai ser o primeiro a tirar. Não, aí eu falei, bom, deixa eu explicar, porque eu sei que alguns irmãos aí estão jogando dados inflamados contra mim. Eu não tinha Gisele, então. É verdade, não tinha. Eu falei, o que é imoralidade? Eu perguntei. Imoralidade é um ato que você condena porque ele quebrou um padrão. A quebra de um padrão moral e imoralidade. Eu falei, porque nós estamos indo para a amoralidade. O que é a amoralidade? Tudo que você fizer, pode fazer, não tem problema nenhum. E quando nós partimos para a moralidade, nós estamos colocando a nossa existência em xeque. Existe um princípio de filosofia chamado solipsismo. Solipsismo, ele começou com René Descartes. O René Descartes, ele dizia, qual era a máxima dele? Qual é a máxima de René Descartes? Penso, cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Aí, na interpretação do cogito ergo sum, se criou o solipsismo. O que é o solipsismo? O camarada, ele pensa, Leia, que ele é o único ser existente. E o outro pode existir ou não. Porque ele se torna o centro. Penso, logo existo. Então, eu existo. Eu sei que eu existo. Porque eu penso. Mas será que o Alex existe? Então, se o Alex não existe, eu posso bater, eu posso machucar, eu posso empurrar ele no abismo, eu posso até matá-lo. Por quê? Porque se eu bater, matar, jogar no abismo, esquartejar, eu não estou cometendo nenhum mal. Por quê? Ele não existe. A ideia de existência. Porém, como eu não tenho certeza se ele existe ou não existe, o próprio René Descartes vai dar outro verdade relativa. Bom, já que eu não tenho certeza se ele existe ou não, então eu não vou matá-lo. Não é doido para um trem desse aí? Então veja, se não existe moral, tudo que eu fizer é correto. Porque eu não tenho uma referência moral. Referência moral é quem? Ora, se a referência moral é Deus,
Ou seja, princípios de moral é espiritualidade, e essa espiritualidade, princípio de moral, se estuda onde também? Percebe que nós estamos numa trama que para onde você vai, você não sai da espiritualidade? Então, tem princípio moral. Se tem princípio moral, você pode dizer o que ele é. Você pode chamar de princípio moral, você pode chamar de lei natural da razão, você pode chamar de princípio ético, né? Do Soren Kierkegaard, o imperativo categórico dele, o material dele, imperativo categórico, mas que tudo vai para a espiritualidade. E aí, nós chegamos nisso, os seres humanos são seres. Então, a moral, ela é espiritual. Então, se eu parto de uma referência moral para a amoralidade, espiritualmente eu estou em trevas. Eu estou seguindo uma espiritualidade negativa. Porque o cosmocrator quer esmagar. Então, quando você tem uma ideologia que quer acabar com o princípio moral, então, se o princípio moral é Deus, então vamos lá, a lógica de Platão. Se a ideologia quer acabar com o princípio moral, e o princípio moral tem a sua fonte como Deus, e Deus é uma espiritualidade, essa ideologia é uma espiritualidade contrária. Os irmãos estão entendendo? Só uma dúvida. Moral. Só uma! Que pensa! Moral, imoral e amoral. Moral é um conceito certo e errado, e moral é o que viola isso. Isso. A moral, no caso, seria uma relação neutra? Não, é uma relação de não existência. Negação. É uma negação. Negação. A moral, o prefixo a é negação. Negação. Por exemplo assim, ó, o Marquinhos é apolítico. Ou seja, ele é um cara que não se envolve com política, não acredita. Ele não é Deus, ele não acredita. Ele não acredita na política, ele não conversa sobre política. Como ateus. Exatamente, ateu. Eu não creio em Deus. O a é um prefixo negativo. Então, amoral significa o quê? Não existe moral. Não é que está no meio, ele não tem. Tudo é certo. É que a gente Tudo é certo. É que a gente estudou em Romanos a questão de pecado e salvação. E a gente disse sobre coisas morais, sobre coisas imorais, Sim. sobre coisas amorais. Que amorais, nesse sentido lá, a gente usou o exemplo do uso do véu. Não. Se uma pessoa hoje, o véu é da congregação. Para eles, o uso do véu é a cultura deles ali, mas Sim. que influencia na salvação ou não. Sim. No nosso caso, se a pessoa quer usar véu, pode usar véu, mas é uma coisa amoral que não. Não é que é amoral, é algo, na verdade, ele é adiáforo. Vamos mudar de amoral para adiáforo. Adiáforo. Por exemplo, o casamento é adiáforo. O que é adiáforo? Adiáforo é uma ação que você tem. Se você tomar essa ação ou não tomar essa ação, você não comete pecado nenhum. Isso é adiáforo, ou seja, você faz ou você não faz. Se você casa ou fica solteiro, não tem problema. Por exemplo, a Vânia ela é solteira, não é, Vânia? Então, se a Vânia quiser continuar solteira, ou se ela querer casar, não tem problema. É adiáforo. Ela não vai pecar se continuar assim. Ela não vai pecar se ela casar. É adiáforo. Então, nesse sentido, usar véu é adiáforo. Você quer usar? Beleza. Mas não tem a ver com a moral que é. Não. Não, o adiáforo. Não, eu estou só explicando que a questão do uso do véu é adiáforo. Não tem nada a ver com a moral. Ok? Certo? Viu, Liana? Aí você já Tá. vai colocando essa palavra no seu dia a dia. Adiáforo. Agora o terno Isso é seria adiáforo. o Lá não. O terno lá não é adiáforo, não, cara. O terno lá é moral. Lá os termos até
terra lá na igreja do Oswaldo é moral pura. Não é verdade? Continuando. Ó, isso aqui que eu acho fantástico, né? Isso não é surpreendente à luz do fato de que os humanos são seres espirituais e que interagimos com o reino espiritual. A gente interage todo dia com o reino espiritual, acreditando ou não. Por exemplo, a Larissa Elé, psicologia clínica. Você interage no reino, não tem como você não falar disso. Porque o psicólogo trabalha com o abstrato. Você pega a mágoa, você toca no ressentimento. Qual é o cheiro da dor? É abstrato. Emoção é abstrato. Ela pode ter reações físicas, mas ela em si é abstrato. Pelo menos eu entendo assim. Então, a gente se relaciona com a espiritualidade, com o reino espiritual. Embora a humanidade deva buscar a transcendência em Deus, por causa da queda, muitos a buscam em outro lugar. Se alguém está entrando em contato com o reino espiritual, a parte de Deus está interagindo com a única outra realidade espiritual que existe, a de Satanás e seus demônios, o mundo do ocultismo. Então, se a gente busca uma realidade que não é Deus, é ocultismo, até mesmo os jogos de azar. O tigrinho que o Romualdo falou, ele se apostou. Quando? Não, ainda não. O tigrinho, ele é uma realidade espiritual. Querendo ou não. E loterias? Loterias, jogos, é uma realidade espiritual. E se é uma realidade espiritual à parte de Deus, é ocultismo, mesmo a pessoa nem percebendo. Pessoal, presta atenção, toda espiritualidade que a gente busque que não seja em Deus é ocultismo. Sempre. Umbanda, quimbanda, cartomancia, candomblé, todo esse tipo de espiritualidade que é real. É real. Tem gente que fala assim, não acredito em macumba. Se bem que existe a macumba entre os afros e existe tem muito evangélico que pratica também. Não tem a macumba? Tem evangélico quando fala bem assim, boa sorte, A boa cumba. é a boa cumba. Porque se tem a macumba, tem a boa cumba. Então, quando o cristão fala bem assim, ó Sérgio, boa sorte lá, ele está praticando a boa cumba. Criança não fez que essa pandemia. Não, macumbeiro não. Bom cumbeiro. Bom cumbeiro, qual que é? Boa sorte. Mata os irmãos aí perseguidos. Essa foi boa. Será só o contrário. Pessoal, daqui a algumas semanas, eu acho que daqui a 3 semanas, eu vou falar de demônios. Não faltem. Não tem jeito, né? Não faltem. Vou trazer coisas impressionantes para vocês. Não faltem. Oi. Só uma pergunta para mim. Assim, isso é uma coisa minha, né? Tá. Eu no começo do meu ministério, né? Fazia muita pena, né? Sim, sim. Demônio me parecia bastante. Você via assim. Sim, sim. Tá na barriga, assim, tipo. Mas por que assim, agora, você só fica na igreja, não. Assim, Oswaldo, essa pergunta foi muito boa. Uma observação que eu faço é que está existindo muitas conversões. Muitas pessoas estão transitando do candomblé para a igreja cristã. O caso da Di, ela participava de um ocultismo que era o horóscopo. Ele é um ocultismo. Pessoas que têm problemas com demônios são pessoas que praticam ocultismo, seja ele qual natureza for, não precisa ser apenas o candomblé. Ele pode nunca ter tido lá, mas não significa que ele não participou de um outro tipo de ocultismo que faz parte da rede. Então o que acontece, Oswaldo? Às vezes até por convivência. Lá na sua igreja mesmo, você tem lá na sua igreja, na sede lá, sei lá, tem 120, 140 pessoas.
Veja lá quantos que tiveram ligações com o cultismo no passado que estão lá. Esses aí são pessoas que poderiam ficar endemoniadas, ou talvez alguém até já ficou, mas que não ficam mais porque são lavados pelo sangue do Cordeiro. Tem muita gente se convertendo, muita gente. Então, claro que quando há conversões a Cristo, o reino de Lúcifer diminui. E o índice de pessoas endemoniadas cai também. A pergunta é cada vez que eu falei que o rapaz da igreja falou para mim que a igreja dele era boa, né? Eu falei, boa por quê? Ele falou assim, ó, lá todo dia o pastor olha e o demônio cai, né? Eu falei, não, a boa é a minha. Ele falou, por quê? Porque o demônio não entra. Exatamente. Exatamente, porque tem gente lá que serve a Deus e tal. Então, isso é interessante, mas o que acontece? Foi muito boa a sua fala. Mesmo que o demônio nunca perde tudo, ou boa parte. Não quero. Porque por exemplo, se ele perde essa alma aqui, ele canaliza para outra coisa lá. Então ele sempre tenta perder pouco. Se ele perde a oportunidade de oprimir uma alma, habitar uma alma, então se canaliza, porque não é só isso. O ocultismo ele tem as suas ramificações. Ele segura esse mesmo que era um ex-demoniado, ele segura ele de outra maneira. Por isso que ele tem que ficar muito. E os pastores têm que orientar bem as suas igrejas. Falar sobre uma espiritualidade real, verdadeira e que acontece todo dia na nossa vida. É que Jesus liberta, sabe? Sim. O que pode ser ao contrário também nessa palavra tua aí, é que por que não há mais manifestações de demônio? Por que não há mais manifestações de Porque, demônio? infelizmente, muitos cristãos estão vivendo lado a lado com os demônios. E aí os pastores não estão nem aí também, o que importa é o dízimo. O que importa é a frequência, a entrada. Então não há mais aquela preocupação com libertação. Alguns sim, não foram todos. Eles ficam demonizados. Ficam ali, acostumaram a viver. Demonizados, não demoniados. Acostumaram a viver aquela vida lado a lado com o inimigo. Porque, assim, dentro dessa perspectiva que eu apresento para vocês, a espiritualidade está sempre acontecendo. Mesmo que o demônio não ocupe aquela pessoa como um endemoniado ou habitando no ser, mas ele influencia de outra natureza, de outra forma, meio distante, fora da pessoa, mas continua influenciando. Não se manifesta. Não, ele não se manifesta porque ele não está lá dentro mais. Mas a própria pessoa, se vai para outro tipo de ação sem perceber, que é um ocultismo. Hoje eu vi uma pregação muito interessante, o cara falou isso. A pessoa às vezes está no mundo, está naquele pecado, aí ela se converte e está na igreja. Aí ele fala assim, cuidado que o demônio não está astuto. O que ele vai fazer? Olha, agora você ora, agora você jejua, olha que pessoa maravilhosa que você é muito bom. Né? Então começa a encher o ego dele e fala assim, você é melhor do que aqueles pecadores, agora você não é mais daquela maneira. Então ele usa a estratégia, enche o ego da pessoa, a pessoa começa a se tornar soberba e derrubar ela novamente. Então, quando uma pessoa se torna soberba, é uma espiritualidade do qual ele é o seu próprio Deus. Todo egoísmo é uma espiritualidade. É um pecado com espiritualidade, do qual eu sou Deus de mim mesmo. O que eu penso de mim, eu quero tudo para mim, eu sou o centro de tudo. É isso aí. Há um outro laço. Pastor, eu posso entender